Olá, queridos alunos. Nossa aula de hoje será sobre a economia da Europa. O que quer dizer economia? Economia é o conjunto de atividades desenvolvidas pelos homens, visando a produção, distribuição e o consumo de bens e serviços necessários à sobrevivência e à qualidade de vida. Aí eu coloco aqui algumas imagens para representar, certo? O que seriam essas atividades desenvolvidas por nós homens, certo? E o que seria essa produção, distribuição e consumo? Aí eu trago aqui um exemplo bem prático, né? bem próximo à nossa realidade, que é o feijão, certo? Então nós temos aí a produção de feijão representando o setor primário. Temos a segunda imagem, uma indústria, certo? Que recebe esse feijão, processa esse feijão, seleciona e empacota, certo? Para em seguida, na terceira imagem, distribuir através do caminhão aqui, né? Está representado pelo caminhão, a distribuição, certo? Que vai chegar até os mercados onde será comprado por nós consumidores e aí esse feijão vai chegar até a nossa mesa. Então, nessas imagens aqui, nós temos a representação de todos os setores. A produção, né, a plantação de feijão representa o setor primário, certo? A industrialização, certo? A empresa que processa esses alimentos, que empacota, né, que seleciona, que empacota esse alimento, representa o setor secundário, a indústria. E o setor terciário aqui é representado pela prestação de serviço do caminhoneiro que pega esse produto na indústria e leva até os mercados, certo? E também é representado aqui o setor terciário pelo mercado, que é o comércio, certo? Que é a comercialização desse produto, tá certo? Então nós temos aqui uma conceituação do que é economia. Ou seja, a economia são essas atividades que nós desenvolvemos, certo? Para quê, professor? Para que nós desenvolvemos essas atividades? Desenvolvemos essas atividades visando o quê? Visando a nossa sobrevivência, a nossa qualidade de vida. É claro que aqui é um exemplo, certo? Mas também existe o exemplo com tecnologia, produção de tecnologia, desde o setor primário até o setor terciário, certo? Então vamos entender quais são esses setores. Os setores da economia. Setor primário é o primeiro setor, certo? São três setores: setor primário, secundário e terciário. O primeiro setor é o setor é onde tem a extração de matéria-prima, certo? É onde tem a agropecuária, que seria a agricultura e a pecuária, certo? A agricultura com o cultivo de alimentos e a pecuária com a criação de animais, certo? A silvicultura, que seria um manejo, certo, racional das florestas, certo? Se utilizando da matéria-prima ali, da madeira, das árvores, né? Retirando as árvores, mas também cultivando as árvores, certo? Mantendo a floresta, certo? Cultivando ela e manejando essa floresta de forma racional, seria essa silvicultura. E a aquicultura seria o que, professor? Seria a produção, certo, de micro-organismos, certo, de organismos aquáticos, certo, a produção de organismos aquáticos, certo. E qual seria o segundo setor? O segundo setor seria a indústria e a construção civil. E o terceiro setor, o comércio e serviços, que a gente já citou no exemplo anterior, certo? Todos esses setores primários, setores secundários, setor terciário, a gente citou, pôde citar exemplos no slide anterior. Aí aqui no primeiro setor, eu coloco uma imagem, certo? Representando aqui o ferro, né? Um local de mineração, onde está sendo extraído um mineral, e aí a pessoa está ali com ferro na mão, certo? Ou seja, é uma matéria-prima. Então, representando o setor primário, certo? Representando o setor secundário, eu coloquei ali a indústria de carro, a indústria de veículos, certo? Nós temos ali um carro sendo produzido, certo? E no terceiro setor, nós temos a comercialização desse veículo, certo? Então, nós temos aqui, desde o primeiro setor até o terceiro setor, nós temos atividades humanas, ou seja, a economia, visando o quê? O bem-estar, no caso aqui, certo? Que o homem vai lá na natureza, retira os minerais, a partir desses minerais retirados lá no setor primário, na natureza, ele produz o metal, certo? Ele produz o aço, e aí, através desse aço é produzido peças do veículo, e com essas peças são montados veículos, certo? E no terceiro setor, esse veículo, após montado, ele é comercializado, ele é vendido, chega até o consumidor, certo? Para que o consumidor possa estar se transportando, certo? Possa estar se deslocando de um lugar para outro. Então, nós temos aqui, certo? Atividades humanas visando o quê? Visando o bem-estar, certo? Do ser humano, certo? Então,
A economia ela é dividida nesses três setores. Uma vez entendido o que é economia e entendido quais os setores da economia, certo? Aí a gente retorna para a nossa temática principal, que é a economia da Europa, certo? E aí, para a gente estudar a economia da Europa, a gente precisa entender, certo? Iniciar pela União Europeia, certo? Entender o que é a União Europeia, certo? Com a sigla UE, certo? Então, o que é a União Europeia? A União Europeia é um bloco econômico iniciado há mais de 50 anos, certo? Inicialmente, ele foi iniciado por Bélgica, Alemanha, França, Luxemburgo e os Países Baixos. É composto atualmente de 27 Estados-membros, certo? Eram 28, certo? Mas teve a saída do Reino Unido. Esse bloco econômico ele tem grande importância política, certo? É como se ele fosse um Estado-nação, ou seja, esse bloco econômico representa esses 27 países e politicamente ele é muito forte, certo? Diante dos demais países do globo terrestre. Esse bloco ele visa a integração econômica e cultural entre seus países membros. É uma política econômica totalmente unificada entre esses países, certo? Há uma moeda em comum, que no caso é o euro. Compartilham o Banco Central Europeu, compartilham legislação específica comercial, ambiental, fiscal e trabalhista, ou seja, cada um desses países eles têm legislações próprias. Mas aí, como esses países se reuniram, se integraram, formando esse bloco econômico da União Europeia, então a União Europeia ela tem uma legislação específica que todos esses países devem respeitar. Tem regras específicas que todos esses países devem respeitar. Tanto regras comerciais, relacionadas à questão de cobrança de impostos, como regras ambientais, né, fiscal, trabalhista, certo? Então, a coleta de impostos seria pela área fiscal, legislação fiscal, certo? E todos os Estados-membros eles têm que respeitar essas legislações, certo? Para aderir à União Europeia, as nações devem atender aos critérios de Copenhague, tais como possuir um governo democrático, certo? Então, para o país ele fazer parte da União Europeia, certo? Nós vamos ver lá mais na frente, nos nossos slides, que nem todos os países da Europa, a gente estudou, são 50 países na Europa, certo? E aí nem todos eles fazem parte da União Europeia, apenas 27 fazem parte, inclusive eram 28 e saiu um agora, que é o Reino Unido, certo? Então, nem todos os países da Europa fazem parte da União Europeia, certo? Aí, para fazer parte, tem que ser um governo democrático, ou seja, um governo em que o poder emana do povo, ou seja, o poder, quem escolhe os seus representantes é o povo, certo? Ou seja, uma ditadura não é aceita na União Europeia, certo? Alguns países membros temem os efeitos da imigração maciça do antigo bloco socialista, por apresentarem intensos conflitos étnicos e, sobretudo, um padrão inferior de desenvolvimento econômico e tecnológico, certo? Em outra oportunidade, a gente vai estar ampliando esse entendimento sobre esses países, certo? Do antigo bloco socialista, que seria hoje a Europa Oriental, certo? Em outra oportunidade, a gente vai aprofundar sobre isso. Esse bloco dos países que eram países socialistas, certo? Ele tem muitos conflitos, certo? Internos, conflitos étnicos, baseados em quê? Na forma de viver, na cultura dessas sociedades, certo? Então, esses conflitos entre esses grupos acaba gerando na comunidade europeia uma insegurança, certo? No caso nos países membros da União Europeia, gera uma certa insegurança em relação a esses países em abrir, por exemplo, suas fronteiras para esses cidadãos que acabam tendo conflito dentro desses países, certo? Conflitos étnicos, ou seja, conflitos baseados nas crenças, conflitos baseados na forma de viver, certo? Que uns têm em relação aos outros. Então, eles acabam temendo, né, os países membros da União Europeia acabam temendo que esses cidadãos radicais que acabam sendo preconceituosos em relação a etnias diferentes das deles, né, que eles venham para a União Europeia e acabem sendo radicais, né, por exemplo, tomando algumas atitudes drásticas em relação a etnias, né,
da União Europeia que eles não aceitem, certo? Então há esse temor por parte de alguns membros. A União Europeia ela restringe a migração de pessoas originárias de nações subdesenvolvidas. Aí aqui nós temos a questão dos imigrantes, né, africanos, né, que há muitos africanos, ou seja, refugiados, né, provenientes de países africanos que são ditaduras, né, países onde há muita miséria, desemprego. Então, pessoas migram, né, saem desses países em direção à Europa, buscando oportunidade de emprego, buscando a oportunidade de uma vida melhor. Então, a União Europeia, certo? Ela restringe a entrada dessas pessoas, certo? Nós vemos aí nos noticiários, certo? Essa situação ocorrer. O que é que acontece? Quando esse africano chega na Europa, o que é que eles fazem? Eles barram esse africano e deportam, ou seja, mandam ele de volta para os seus países de origem, certo? Aí temos o que mais? Disparidades econômicas e tecnológicas nos países que a compõem, ou seja, os países que compõem a União Europeia. Aí eu trouxe esse quadrozinho que nós temos aqui à nossa direita, acima, certo? Quais seriam os países aqui, a disparidade aqui, como exemplo? Alemanha e Portugal, certo? Nós temos aqui na primeira coluna Alemanha e Portugal, a segunda coluna nós temos o PIB em dólares, certo? A Alemanha teve um PIB de 3,5 trilhões e Portugal um PIB de 204 bilhões, certo? E a renda per capita, aqui na nossa terceira coluna, em dólares, ou seja, a renda por cabeça, a renda por pessoa, seria de 42 mil, ou seja, passaria aí 42 mil dólares, passaria aí de 200 mil reais, né? Já que o dólar está a mais de 5 reais, então passaria aí de 200 mil reais por cabeça, ou seja, o produto interno bruto, ou seja, toda a produção, produziu maçã, produziu, extraiu minério, é, vendeu trigo, né, produziu, vendeu trigo, então tudo que foi todo produto interno bruto que foi produzido na Alemanha, certo? Se fosse dividir esse produto interno bruto, certo? Essas vendas, os valores dessas vendas, se fosse vender ela por cabeça de pessoas que vivem na Alemanha, daria mais de 200 mil reais por cabeça, certo? 42 mil dólares, ou seja, mais de 200 mil reais por cabeça. Já em Portugal seria 100 mil reais por cabeça, ou seja, 20 mil dólares por cabeça. Ou seja, nós vemos aí um contraste, ou seja, uma diferença. Mesmo dentro da União Europeia, há uma diferença de desenvolvimento, ou seja, uma diferença de potencial produtivo, certo? No caso do produto interno bruto da Alemanha, é bem maior que o produto interno bruto de Portugal, certo? Aí já dá para medir a riqueza, né? O tamanho da riqueza e a diferença entre esses países, esse contraste. E por fim, em 23 de junho de 2016, por meio de um referendo, a população do Reino Unido decidiu pela sua saída. Foi chamado esse acontecimento foi chamado de Brexit, certo? Britain Exit, que significa saída da Grã-Bretanha, ou seja, a saída da Grã-Bretanha da União Europeia, certo? E aí foi estipulado dezembro de 2020, agora, certo? Esse mês, para a finalização do Brexit, ou seja, para a saída definitiva, ou seja, está um processo de transição para que os comerciantes, as indústrias, né? Para que tanto pessoas da União Europeia quanto pessoas do Reino Unido se preparassem, se organizassem, certo? Para essa mudança, certo? Essa transformação. Aí nós vamos estudar, né, no nosso próximo vídeo, a questão da Constituição da União Europeia, certo? Ou seja, o tratado, certo? E aí eu vou encerrar o vídeo aqui para ele não ficar longo, certo? E aí no nosso próximo vídeo a gente continua, certo? Um abraço, né? No próximo vídeo a gente continua desse slide.